O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não falha, mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará. Versículo 13 agora. Agora, permanece esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Nós falamos na semana passada que o maior fundamento é o amor. E para uma casa ou um edifício estar bem estruturado, ele precisa de um bom fundamento. E na nossa trajetória cristã não é diferente. A nossa vida precisa estar bem fundamentada. E a fundamentação da vida do cristão é o amor. Entretanto, a palavra amor, ela vem da raiz grega, e que verdadeiramente existe várias definições, e que se ramifica para a palavra amor. E nós tentamos fazer uma síntese desse entendimento para os irmãos. Pois bem, existe uma palavra grega que traz a definição do amor, que significa eros. Eros é o amor que existe entre homem e mulher, incluindo o aspecto sexual. A Bíblia descreve isso muito bem no livro de Cântico dos Cânticos, pois lá nós lemos perfeitamente uma declaração de um homem para uma mulher e de uma mulher para o homem, e isso está correlacionado ao amor eros. A palavra paixão também descreve uma parte desse amor, mas em seu aspecto físico nunca é se comparado com esse amor eros. O eros é um amor exigente, pois ele espera uma retribuição. Significa que o homem que externa o seu amor para a mulher, ele também quer de troca que a mulher retribua isso para com ele. Então esse amor, ele é um amor ambíguo. Ele não está só correlacionado a um lado, mas sim dos dois lados. Tanto o homem, tanto a mulher, e como a mulher e como o homem precisa demonstrar esse amor. Outra palavra muito interessante é a palavra storge. É um amor que existe entre uma mãe e seus filhos, ou entre irmãos. Mas não seria errado dizer que também esse amor está presente em uma pessoa que ama um animal. E bem verdade é que você vai perceber que existem pessoas que eles choram quando o animal morre, que se apega com um animal. E isso verdadeiramente é um amor storge, que está correlacionado ao amor familiar, entre a mãe que expressa o seu amor para com o filho, com o filho que abraça a sua mãe e declara o seu amor para com seu pai. Existe a terceira palavra, que é a palavra filia, e esse termo está correlacionado ao amor existencial entre amigos. É semelhante à amizade, uma parte forte, uma aliança, um pacto, como nós vemos na Bíblia Sagrada, perfeitamente
Davi tendo uma atitude com o seu amigo por nome Jonatas. É o mesmo texto é a mesma palavra que o texto, o Evangelho de João diz que Jesus amava João. Isso é uma expressão grega da palavra filia, que esse amor é quem sofre por ciúme. E sempre verdadeiramente cabe mais um. Por mais que você tenha relacionamento com alguém, esse amor filia, ele sempre vai permitir que outros amigos, que outras pessoas surjam no seu rol de amizade. E a quarta definição da palavra grega, que é o mais sublime, que é o amor ágape, que verdadeiramente é esse amor de Deus para conosco, que é incompreensível, que não tem verdadeiramente nenhum raciocínio que tente compreender. É tanto que João capítulo 3, verso 16, ali está a expressão do amor ágape, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba que a palavra, a Bíblia diz, esse amor tal, ele não define o amor. É um amor que não tem como nós entendermos. E a única maneira que nós temos na vida é de sentir esse amor. É verdadeiramente nós aproveitarmos a oportunidade. Por isso, a essência do cristianismo está dentro desse amor. Pois sem ele, nada existe. Sem ele, não faz diferença mediante a uma família, a uma igreja, e as pessoas que não entenderam verdadeiramente o amor. Nós falamos também na semana passada sobre essa demonstração de amor, que você pode verbalizar, que você pode sair gritando pelo meio da rua. E obviamente eu vi uma certa feita um homem que pediu uma oportunidade no intervalo de um campeonato de futebol. E mediante aquelas milhares de pessoas, o homem chegou e pediu a namorada dele em casamento, que estava na arquibancada. Então verdadeiramente ele expressou o que ele sentia. Entretanto tem a parte do sentimento, porque tem pessoas que sentem esse amor, mas tem dificuldade de verbalizar, tem dificuldade de falar. Já tem outros que falam, mas não sentem. Isso aí é perigoso, porque nem tudo verdadeiramente que eu falo significa que está dentro de mim. Tem palavras que são de boca para fora, que não tem sentido, que não tem essência. Então tem pessoas que amam um dia, uma hora, e no outro dia odeia. Tem uns que demonstram ser amigo, e no outro dia é inimigo. Então verdadeiramente você vai perceber que o amor está correlacionado em você verbalizar, em você sentir e também você demonstrar. É através do comportamento, da ação, da atitude, que verdadeiramente nós entendemos perfeitamente que alguém nos ama. Então as nossas atitudes, elas revelam o amor que nós sentimos pelas pessoas. Não é só apenas por palavras, não é apenas eu sentir. Eu preciso demonstrar que eu amo, porque amor é comportamento, amor é demonstração que eu amo de verdade. Ela tem o poder de matar e dar vida às palavras, e como também ela tem um poder de levantar e tem o poder de abater. As palavras, ela tem o poder de trazer saúde e trazer feridas. Então verdadeiramente compreendemos que a primeira característica que Paulo apresenta para nós, que nós lemos, é o amor é paciente. Então e aqui está a primeira característica concernente ao amor, é a paciência. Até então alguns irmãos não tinham correlacionado. Como é que pode fazer a paciência parte do amor? Porque até então a gente acha que só expressão. E o texto em si, que nós vamos falar a partir de hoje, é sobre esse comportamento do amor. Porque o amor é comportamento.
E o primeiro comportamento que define o amor é a paciência. Tanto que a paciência tem a ver com esperar. E toda vez que nós associamos a palavra esperar, nós ligamos com Salmo de número 40. Quando o salmista diz: eu esperei com paciência no Senhor. Então todas as pessoas que têm paciência, que espera, ele tem benefícios em prol dele. Então perceba que o texto vai dizer que quando o salmista esperou em Deus, a primeira coisa que aconteceu foi Deus se inclinou para ele. Então quando você tem paciência, quando você sabe esperar, Deus com certeza vai se inclinar ao seu favor. A segunda coisa que ocorre quando ele esperou com paciência no Senhor é que Deus inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Então ele está dizendo: não se precipite, não seja uma pessoa impaciente, precipitada, saiba esperar, tenha paciência, porque Deus está ouvindo as vossas orações. Não é porque Deus não respondeu ainda que significa que Deus não está ouvindo a sua oração. A questão é que nós não temos paciência. Nós queremos tudo da nossa hora, tudo no nosso dia. Nós queremos que nós oremos hoje e hoje mesmo Deus responda. E não é assim, irmão. A gente precisa ser tratado, e a forma de Deus tratar a gente é nós verdadeiramente termos paciência. Eclesiastes capítulo 7 verso 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Uma palavra grega muito interessante para paciência é marcotomia. O que significa marcotomia? É a qualidade de suportar um longo prazo de sofrimento. Vou repetir: é a qualidade de suportar um longo prazo de sofrimento. A gente não aguenta sofrer um dia, a gente não aguenta sofrer uma hora, porque no momento que Deus aperta, no momento que a coisa estreita, a gente quer desviar, a gente quer desistir. E a paciência é uma virtude. A paciência permite nós suportarmos as adversidades dia após dia. Só que segundo Crisóstomo, a palavra macrotomia descreve um homem que é capaz de se vingar, mas ele recusa a fazê-lo. Significa, quando alguém te faz mal, quando alguém te fere, a vontade que você tem é o quê? De reagir, de retribuir algo pior daquilo que te fizeram. Mas a paciência, ela te envolve de uma tal maneira que faz você suportar o sofrimento que outras pessoas te fizeram sem você reagir. Isso é amor, porque o amor não é vingativo. O amor, ele é paciente. Então é também conhecido como longanimidade. Logo, nós associamos com Gálatas capítulo 5 verso 22 que a paciência ou longanimidade, ele é fruto do Espírito, e que não tem verdadeiramente essa virtude do fruto do Espírito vai ter uma vida correlacionada com a carne, a prática na carne. E a gente precisa ter paciência para suportar uns aos outros. Suportar alguém que te feriu é fácil? Não é fácil. Alguém que te irrita todo dia é fácil? Não é fácil. Alguém que todas as vezes olha para você, que te detesta, que fala mal de você, que critica você, é fácil? Não é fácil. Por isso a gente precisa ter essa característica da paciência, da virtude do amor impregnado sobre a nossa alma. Por quê? Porque o nosso papel não é ferir ninguém. O nosso papel não é magoar ninguém. O nosso papel não é decepcionar ninguém. O nosso papel não é trair alguém.
O nosso papel não é fazer obstáculo na vida de alguém. Isso não é um papel de um cristão. O papel de um cristão é ajudador. O papel de um cristão é incentivador. O papel de cristão é ver as pessoas sorrirem. Por isso Paulo diz: eu morri para que outros vivessem. Então a gente precisa compreender qual verdadeiramente é essa afinidade desse amor sobre a nossa vida. Então esse amor não é só sentido, esse amor é comportamental. E eu preciso me comportar verdadeiramente como a Bíblia nos manda. E a Bíblia nos ordena nessa noite a nós termos paciência. Eu sei que tem dia que a mãe dá vontade de sair correndo pelo meio da rua, de pegar os filhos da 3, 4, 7 balançada santa. Eu sei que tem dia que tem esposa que dá vontade de dar um xaramanai bem ungido no marido. E se verdadeiramente não tiver paciência, acaba cometendo essas atrocidades. Se não tiver paciência, dia após dia, acaba nós ferimos as pessoas, matando as pessoas, maltratando as pessoas. Porque o que faz a gente não reagir, o que a nossa carne quer, é nós termos paciência. É nós sermos controlados pelo fruto do Espírito. Então, o que é verdadeiramente paciência? Paciência é uma demonstração de autocontrole. Você quer até fazer, mas você não faz. Você quer até reagir, mas você não permite. Porque quem tem paciência tem autocontrole. Quem tem paciência tem domínio próprio. Não deixa ser levado pela compulsividade da sua carnalidade. O pensamento manda até você fazer, mas o Espírito está dizendo: não faz. A vontade é de dar 3 sacalavões em alguém. A vontade é encher alguém de bolacha. Essa é a vontade de algumas vezes dar. Você nunca sentiu isso não, irmão? Dá essa vontade, claro que dá, que você é homem, você é carne. Mas o fruto do Espírito não permite. A carne está dizendo vai, e o amor está dizendo não vai. A carne está dizendo fala, e o amor está dizendo não fala. A carne está dizendo soca, e o amor está dizendo segura as mãos, coloca a mão para trás e aguenta mais um pouco. Tenha mais paciência, um pouco mais. Não permita ser controlado por sua carnalidade, mas permita ser envolvido pelo amor de Deus sobre a sua alma. Então, a falta de paciência faz mães ser irritadas. A falta de paciência faz as crianças ser abusadas verbalmente, fisicamente. Porque tem mães, pais que não têm mais paciência com seus filhos, por falta de amor. Porque amor, vou repetir, é comportamento. Como é que você ama e espanca seus filhos? Porque muitas vezes você não espanca com palmadas, mas você espanca com palavras. E que existem palavras que são piores do que uma palmada. Palavras muitas vezes vão se repercutir adolescência, a juventude e até a fase adulta. E uma palmada deu aqui, amanhã passa. Não estou fazendo apologia para você bater nos seus filhos, mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam ter paciência. Nós precisamos ter paciência uns com os outros, porque Deus não chamou a gente para ferir ninguém. Deus chamou a gente para curar as pessoas. Deus não chamou a gente para atrapalhar a vida de alguém. Deus chamou a gente para ajudar. Só que os irmãos não estão tendo paciência uns com os outros. É logo ferindo, é logo machucando, é logo defamando. Não sabe o que ele passou.
Nós precisamos dessa longanimidade. Nós precisamos desse amor de Deus intrínseco na nossa alma, porque a única coisa que faz nós suportarmos uns aos outros é o amor. Porque se nós não tivermos a essência do amor intrínseco em nossa alma, a gente vai acabar matando as pessoas. E verdadeiramente, o que é que esse amor manifesta? Diante de um autocontrole, de um domínio. Não é eu pensar, não é verdadeiramente eu falar aquilo que vem na minha mente. Escute isso aqui. Eu preciso pensar antes de eu falar. Um dos maiores erros da humanidade é que tudo que vem na mente ele fala. A mente é incontrolável, não consegue controlar seus pensamentos. E vou te dizer uma coisa: pensamentos são controláveis. Pensamentos disfuncionais, que é um procedimento de interpretações distorcidas da verdade. Então nem tudo que vem na sua mente você deve falar. Nem tudo que dá vontade de você fazer, você tem que fazer. Os irmãos precisam aprender, nós precisamos aprender a ter controle. Se nós não aprendermos a dominarmos os nossos pensamentos, a nossa própria vida, olha para cá, os pensamentos negativos vai tomar conta da gente. Se nós não aprendermos a modelar nossas atitudes, nossos comportamentos, porque o proverbista diz assim: aquele que se precipita com os pés erra o caminho. Por que ele precipitou? Porque ele não teve paciência. Tem pessoas que têm tudo para dar certo, mas ele não tem paciência de esperar. Tem tudo, tem chamado, Deus está na vida dele, tem um casamento bem sucedido, Deus escolheu ele, Deus separou ele, mas ele não tem paciência. Saul tinha tudo para dar certo, ele ia ser bem sucedido. Por quê? Porque Deus derramou autoridade sobre ele, ele tinha um Espírito Santo. A Bíblia diz que ele profetizava, ainda foi o primeiro rei de Israel, tinha tudo para dar certo. Mas você sabe o que destruiu o reinado de Saul? A falta de paciência. Porque uma certa feita os filisteus estavam vindo contra Israel. Samuel ainda estava com ele e diz assim: ó, espera 7 dias, porque eu vou ali, e quando eu retornar, nós consagraremos ao Senhor, e Deus vai dar vitória. Primeiro dia, Samuel não voltou. Segundo dia, Samuel não voltou. Terceiro dia, Samuel não voltou. No quarto dia, os soldados já estavam pressionando ele. Você não pode tomar atitude por pressão. Atitudes têm que ser pensáveis. Atitudes têm que ser controláveis. A situação não pode te compungir a você tomar atitude erroneamente. Não é porque todo mundo está indo que você tem que ir. Você não é todo mundo. Não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer. Espera a ordem de Deus, o tempo de Deus, o dia de Deus. Ele não falha, ele não erra, ele só chega na hora exata. Quinto dia, nada de Samuel. No sexto dia, os inimigos se encostando, os soldados dizendo: consagra Saul, consagra Saul. Mas ele não soube esperar. Quando ele está consagrando ao Senhor, uma coisa que o rei não poderia fazer, só o sacerdote. Quando ele fez, Samuel chegou e trouxe um recado: a partir de hoje, Deus rasgou o seu reinado. Escute essa palavra de Deus para a sua vida. Você tem tudo para dar certo. Você tem tudo para crescer na vida. Você tem tudo para chegar aonde outras pessoas não chegaram.
Você tem tudo para alcançar os projetos de Deus. Você tem tudo para receber as realizações da promessa de Deus. Agora, tenha paciência. Não seja como Saul. Sabe, um dos personagens também que não teve paciência e acabou quebrando o projeto de Deus. Porque quem não está tendo paciência prejudica o projeto que Deus tem na vida dele. Lembra perfeitamente quando Moisés sobe no monte, e naquele momento Deus disse: Moisés, desce, porque o povo pecou. Só que Deus naquele período já tinha escrito com o próprio dedo, os 10 mandamentos na tábua. Só que por causa da ira, por causa da raiva, a falta de paciência fez com que Moisés quebrasse a tábua escrita pelo dedo de Deus. E que não tem paciência acaba quebrando o projeto que Deus tem na vida dele. Quem não tem paciência destrói famílias. Quem não tem paciência destrói casamento. Quem não tem paciência destrói ministério. Aí o que foi que aconteceu? Posteriormente Deus não escreveu mais nada. Porque quando você quebra o projeto de Deus, agora você vai ter que escrever seus próprios projetos. Porque quando vem para fazer a segunda tábua, Deus não escreve mais com o dedo, quem escreve é Moisés. Tenha paciência. Não se prejudique por causa da ira. No momento da ira, não faça. As nossas piores atitudes, que nos leva às nossas piores derrotas, olha para cá, é nos 5 primeiros segundos, quando nós recebemos a notícia. Em apenas 5 segundos, nós destruímos o que foi construído em 10 anos, em 20 anos, em 50 anos. Então tenha paciência. Saiba esperar a hora de Deus. Saiba esperar o tempo de Deus na sua vida. O amor, ele é paciente. O amor suporta as pessoas. Então suporte seu marido, suporte a tua esposa, suporte o seu pastor, suporte esse irmão que está do seu lado, suporte o seu vizinho. Porque nós precisamos nos comportarmos que verdadeiramente nós somos crentes. E amamos as pessoas de verdade. Não adianta você cantar bem se você não ama. Não adianta você ter título dentro da igreja se não tiver o amor de Deus. Não adianta você ser um grande missionário e não ter paciência com quem erra, com quem peca, com quem falha. Porque o amor não se ensoberbece. O amor iguala todos nós no mesmo padrão. Significa que ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém. Você já percebeu agora o quanto nós precisamos de amor? Bata no peito e diga: Deus, tem misericórdia de mim. Me dá essa paciência.